Voltamos com o programa Direitos e Deveres, Cidadania em Ação pela TV Destaque. Contamos hoje com a participação do Dr. Dino Ari Fernandes, que nos esclarece de forma brilhante sobre medicina e segurança do trabalho, em especial tratando sobre perícias relacionadas ao trabalho. Dr. Dino, desse quadro que o senhor nos desenhou nesse primeiro bloco, há indicativos da ocorrência de fraude nas perícias, nos processos trabalhistas? Sem dúvida nenhuma. Nós, desde 2007, 2008, começamos a ter um sério problema aqui na Justiça do Trabalho com relação ao comportamento de alguns peritos. Comportamentos absolutamente suspeitos. Primeiro porque você tinha trabalhadores que nos procuravam para os processos que estavam doentes. Problemas seríssimos nos ombros, pescoço, a questão da coluna, das pernas, enfim, várias patologias. E os laudos que vinham, eles eram laudos negativos. Isso começou a trazer um certo desconforto. Num caso que estávamos trabalhando, cerca de 35 processos, caindo na mão de um determinado perito, os laudos eram todos negativos. Caindo na mão de outro que trabalhava também com a sua filha e outros, laudos negativos. Entretanto, alguns peritos que vinham para cá também com certas especializações, exemplo do Dr. Ivo dos Reis Gameira, os seus laudos muito bem trabalhados reconheciam a patologia e o nexo. Você pegava, por exemplo, um outro, João Galberto, vinha para cá reconhecendo a patologia e o nexo, da mesma empresa, e outras situações dessa natureza. Então começamos a fazer um levantamento e tentando perceber o que estava acontecendo, por que aqueles determinados peritos, todos os laudos eram negativos, com pessoas trabalhando no mesmo local, mesmo tipo de atividade, com as mesmas exigências. Isso começou a despertar. Foi então quando surgiu uma questão que levamos ao juízo da 8ª Vara do Trabalho, suspeitas com relação àquele tipo de perícia, para saber o que estava acontecendo, e um levante feito por alguns advogados aqui em Guarulhos gerou procedimento administrativo naquela 8ª Vara, que começou a se fazer o levantamento com relação a isso, porque estavam considerando que o que estávamos colocando à justiça, eles eram um quadro suspeito, realmente era suspeito. Começamos uma investigação séria com relação a isso, que gerou procedimento. Depois, infelizmente, a juíza determinou o arquivamento, mas tudo foi para o Ministério Público Federal e o processo está aberto lá. Inclusive já com uma questão de indiciamento de alguns desses peritos. Só que, em razão disso, nós começamos a levantar mais questões ainda envolvendo outras empresas. Então, fizemos o quê? Resolvemos pegar pelo CNPJ das empresas, levantamos os ROIs dos processos na Justiça do Trabalho, começamos a investigar processo por processo e fizemos um quadro comparando perito com perito, suas associações, e fomos descobrir o quê? Muitos desses, eles são sócios, inclusive têm empresas, que a maioria é desconhecida, não é conhecida pelo judiciário. O sócio dele era assistente técnico na empresa em que ele era nomeado para ser o perito. Como é que você vai ter um laudo favorável a um trabalhador? Né? Nós tivemos casos interessantes aqui de perito que foi nomeado perito judicial e ele era assistente técnico da mesma empresa e não declinou isso em juízo. E nós temos isso documentado. Vamos levantar, por exemplo, dentre as questões, um dos peritos aqui, ele é médico de família aqui do município para trabalhar no regime de 24 horas. Médico do Estado para trabalhar no regime de 20 horas, só é da 44 horas semanais. É perito do INSS, perito em várias varas daqui de Guarulhos e de São Paulo, e vai toda a extensão do Tribunal da 2ª Região. É assistente técnico de várias empresas, e você pergunta como é que esse cidadão consegue fazer uma perícia. Aí fomos levantar quanto tempo se leva para fazer uma perícia. 3 peritos costumam informar que um laudo leva, em média, entre 18 e 26 horas para ser elaborado. Se é de 18 a 26 horas, como é que o cidadão consegue trabalhar 24 horas para o município de Guarulhos como médico de família, 20 horas para o Estado e ainda ter este arcabouço de trabalho para o INSS, que ele também é perito do INSS. E aí fomos levantar. Então nós temos documentos hoje, assinados por eles, inclusive, mostrando que entre eles há sociedades. Então você não tem como escapar. De mais de 300 empresas que nós levantamos, são mais de 5.000 processos pesquisados. Nós fizemos um amplo levantamento e percebemos que há peritos seríssimos, laudos que são verdadeiras aulas de ergonomia,
laudos que você analisa e você percebe que o perito foi a fundo e realmente levantou essa questão, você não tem nem como questioná-lo diante disto. Porém, estes outros, não dá para entender. Como é que, por exemplo, o INSS aposenta um cidadão por invalidez, reconhece o nexo de causalidade lá no meio ambiente do trabalho, com relação às questões previdenciárias, e aqui ele diz que é doença degenerativa, fibromialgia, abaulamento discal sem nexo com labor. Ou então, etiologia própria da idade, foi o que eu disse aqui para o professor Clóvis. Se é etiologia própria da idade, então por que nós não temos abaulamento discal? Por que nós não temos os problemas de síndrome de impacto dos ombros? Por que nós não temos o chamado artrose acromioclavicular, a famosa bursite, que é a doença do trabalho, mas eles usam esse termo para ludibriar o juízo. Sem contar outras questões que nós fomos descobrir por aí. Tudo documentalmente. Então tem fraude das perícias. Os indícios são muito fortes, porque compete ao Ministério Público agora apurar tudo isto. Isso está sendo encaminhado ao Ministério Público Federal. Já há um parecer num desses processos favorável por parte do Ministério Público do Trabalho de Guarulhos. E os documentos que temos são documentos robustos, são documentos comprometedores, e eu creio que isso tudo virá para elucidar e melhorar essas questões das perícias na Justiça do Trabalho. Doutor Dino, diga uma coisa, do jeito que está se colocando, a situação realmente está muito complicada. Hein? Perfeito. Ao ponto da gente falar que dá ênfase de que a perícia do INSS é melhor do que a da Justiça do Trabalho. Quer dizer, veja, e a gente sabe que a perícia no INSS também é uma dificuldade e uma lástima para o trabalhador. Gostaria de saber o seguinte, o perito é nomeado pelo juiz. Né? O juiz é que nomeia o perito em cada processo. Os peritos estão, então, negligenciando na sua atividade. A ordem dos advogados, numa atitude muito firme, denunciando essas questões e levando ao conhecimento do Ministério Público. Como é que os juízes têm se posicionado perante esse quadro de fraude nas perícias? Os juízes do trabalho. Deixa eu só informar o seguinte, nós também temos questões sérias com relação à perícia do INSS. Inclusive, só para elucidar, há um caso que está na minha mesa. O perito do INSS, ele não reconheceu a incapacidade. O que o trabalhador fez? Passado alguns meses, marcou uma consulta particular com este médico. E chegou lá, o médico reconheceu a incapacidade e encaminhou ele para o INSS. Veja que situação nós temos. Está na minha mesa, inclusive, isto. Né? Você tem essa questão. No INSS ele não tinha nada, no consultório dele tinha. Tinha, está na minha mesa. Desculpa fazer uma ponderação e interromper, mas na verdade temos um grande erro nas perícias que desconhece o Código de Ética Médica. E na verdade, um médico não pode contrariar o relatório de um outro médico. Porque isso também gera um crime. Então, muitas vezes, a gente acaba, na verdade, como advogados, instruindo de forma irregular o processo. Porque um relatório médico é diferente daquele atestado de afastamento de um dia, deixo em casa por um dia. O relatório, ele vem trazendo todo o quadro desse paciente, especificando todos os intermeios dessa doença, como surgiu, por que surgiu, o que está ocasionando, como que vem. E aí, então, um médico não pode, ele pode sim utilizar esse relatório como base, mas não pode ignorá-lo no caso de uma perícia médica. E isso a gente observa que a Justiça do Trabalho e os médicos que fazem as perícias do INSS ignoram. E muitas vezes por não ser a especialidade deles. Como é o caso que até eu encaminhei para prerrogativas, que chegou a denúncia na Comissão de Seguridade Social, de uma perita que estava dando alta aos pacientes, né, com problemas, né, de psiquiatria, e os pacientes começaram a dar problemas, tanto no ambiente de trabalho como na família. Que teve um caso que teve até quase um homicídio, teve uma tentativa de homicídio. E ela fala que não, que o paciente não tem problema neurológico, psiquiátrico nenhum. E você tem que pensar o seguinte, me permite talvez dar um gancho aqui. Você tem a lei que regulamenta o seguro de acidente do trabalho, ela concede à empresa que tiver menor percentual de acidentes ou doenças profissionais, uma redução desse recolhimento para o SAT, né?
em relação a tudo isso. Então, como você tem alguns desses peritos, que também são assistentes técnicos de empresas, também atuam na Justiça do Trabalho, então esse percentual que vai, se não me falha a memória, de 0,6%, se não me falha a memória, até 3%, alguma coisa assim. Então, você percebe que você tem dentro da própria lei uma brecha para que a corrupção se instale. E está instalado, né, com relação a isso. Agora, vejamos, respondendo a sua pergunta. A questão do posicionamento dos juízes perante esse quadro. Exato. O problema do juízo do trabalho tem sido, agora, depois de tanto enfrentamento, doutora Leopoldina, eu, doutor Reinaldo Barba, a doutora... Vários dos nossos colegas advogados aqui que atuam na área, começamos a abrir a possibilidade de serem questionados esses peritos, porque eles costumam dizer o seguinte: o perito é da confiança do juízo, e com isso ele sepulta a questão. Só que o perito é da confiança do juízo, mas o Código de Processo Civil determina como é que deve ser o comportamento do perito. E os mesmos artigos de lei que incidem sobre a suspeição e impedimento do magistrado ocorrem também com relação ao perito. Então, ele não pode ter esses compromissos aqui. Então, você tem na Justiça do Trabalho esse problema que é grave. Ou seja, o juiz diz, o perito é da confiança do juiz e bate o martelo. Ponto final. E aí você vai para onde? Vai para o tribunal. No tribunal, você tem hoje, graças a Deus, algumas turmas mudando o entendimento, né? Estão acolhendo as nossas argumentações. E agora a situação tenderá a melhorar, porque todo esse procedimento nós protocolizamos junto ao presidente do TRT e à corregedora. Então agora nós sabemos que o quadro está mudando com relação aos peritos. Por quê? Porque estamos questionando. Se o perito é da confiança do juízo, e você tem uma perícia corrupta, como é que você vai ficar dentro dessa questão? Só que como isso está indo para o Ministério Público do Trabalho, isso poderá respingar também em alguns magistrados. Certamente acontecerá. E o que a Justiça do Trabalho menos quer é que isso venha a respingar nos juízes. Por isso, a partir de agora, desse trabalho feito pela OAB, que nós fizemos aqui, é um trabalho muito bem fundamentado, com toda certeza nós teremos agora um outro comportamento que já estamos tendo, especialmente aqui em Guarulhos, já estamos tendo uma mudança de comportamento em relação a isso, a suspeição dos peritos. Na verdade, os peritos se sujeitam às mesmas situações de impedimento e suspeição, exatamente, né, que se submetem os magistrados. Né? Então, nós temos lá, no artigo 134, 135 do CPC, quais são as situações em que o juiz é impedido e é suspeito. Exatamente. E o perito se submete às mesmas condições. E, logicamente, que se o juiz o nomeia, o juiz também tem que observar primeiro se esse perito é ou não suspeito ou é ou não impedido. Agora, quais têm sido algumas das colocações feitas, por exemplo, por alguns juízes? Mas, doutor, só não me traz um assistente técnico aqui para eu ter um outro parâmetro. Ora, o trabalhador que foi demitido, que recebe aquele parco salário, tem condições de pagar o médico para ser o seu assistente técnico? Não, até porque ele está na falta da questão salarial ou do benefício previdenciário, que é alimento. E outra coisa, até o medicamento... Quer dizer, se ele não tem para comer, como ele tem para pagar um assistente? E até o medicamento que ele precisa para se tratar, ele vai buscar do Estado, porque ele não tem condições de pagar. E uma ação demora muito tempo para o Estado conceder um medicamento importante para um tratamento. Exatamente. Doutora Tatiana, nós estamos chegando no final desse segundo bloco, né? Vamos a um breve intervalo, lembrando que esse programa será reprisado às sextas-feiras, às 7h30 da manhã, aos sábados às 21h30, aos domingos às 22 horas. Você também pode nos auxiliar sugerindo outros temas, enviando e-mail para presidência@oabguarulhos.org.br ou a secretaria-geral@oabguarulhos.org.br. Atendemos também pelo telefone 2468-8199 ou pessoalmente na Casa do Advogado, a Rua Luiz Facine 16, aqui em Guarulhos. Se você quer ter seu estabelecimento comercial divulgado como nesse programa com nossos apoiadores, entre em contato com a nossa produção, falem com Marlon Leles pelo telefone 9383-4727. Voltamos já.